eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca. E hoje é dia 1º de outubro, tá começando aqui o especial de Halloween. Assim, pra mim, né, tá começando o especial de Halloween, mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo vai ser alguns diazinhos depois. Mas o importante é que se você caiu aqui de paraquedas, tá tendo um especial de Halloween, então, com vários vídeos temáticos durante todo o mês de outubro. E hoje eu decidi começar a gravar um vlog de leitura desse box aqui, né, que é o Histórias Ocultas, é o box Cósmico Maldito do Lovecraft, e ele vem com 2 livrinhos. Eu não vou mostrar detalhadamente os livrinhos, gente, porque já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro os detalhes da edição e do conteúdozinho extra desse box. Eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês assistirem. Mas enfim, ele vem com esses 2 livrinhos aqui, que é o Sussurros na Escuridão e Outros Contos e o caso do Charles Dexter Ward. Então, assim, eu vou fazer a leitura desses livrinhos e vou aí comentando com vocês. Eu vou começar por esse aqui, que é o de contos, porque ele é um pouquinho menor, né? E são, acho que 4 contos aqui, deixa eu ver. São 4 contos, aí eu vou conversando com vocês sobre cada um deles, tá? Mas vocês fiquem tranquilos que não vai ter spoiler. E assim, gente, eu queria ter lido esses livros aqui lá em setembro ou agosto, por causa do Agosto Cósmico lá. E não deu tempo, né? Mas enfim, não tem problema, vamos de Halloween mesmo. Então, eu vou começar a ler agora, quero ver se eu leio pelo menos o Sussurro na Escuridão. E daqui a pouquinho eu venho conversar com vocês sobre isso. E claro, né, gente, por favor, né, vocês já deixem aquele like pra ajudar na divulgação do canal e se inscrevam, né, pra você não perder o especial de Halloween que tá rolando por aqui. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que esse primeiro conto, né, esses Sussurros na Escuridão, ele, no caso, tá sendo uma releitura pra mim. Eu já conhecia a história e tal, só que eu não tinha lido nessa edição. E à medida que eu for falando sobre os contos desse livro, gente, vão comentando, me digam se vocês já leram, se vocês ficaram curiosos, tá? Mas, enfim, sobre a releitura desse conto aqui, eu gostei bastante, tá? É uma história que eu já gosto. E aqui a gente vai ter o Albert, ele é tipo um estudioso, assim, de folclore, né? E tem uma determinada região ali que as pessoas começam a falar que depois de uma determinada enchente elas viram alguns corpos de criaturas estranhas boiando na água. E à medida que você vai lendo, né, as descrições que essas pessoas falam, você vê que não corresponde a nenhum animal assim normal, sabe, da Terra que você possa conhecer. Eles têm características que lembram alguns animais, mas ainda assim são bem estranhos. E dá até um pouquinho de raiva do protagonista, porque você vê que ele menospreza a descrição que essas pessoas dão, porque ele considera que elas são pessoas humildes e tudo mais, né, que não tem tanto conhecimento assim como ele, porque ele é o estudioso, e ele menospreza essa informação, né, de um jeito, tipo assim, não, as pessoas não sabem o que estão falando, e as pessoas insistem nisso, porque elas têm certeza sobre o que elas viram, né? Então elas ficam assim, não, talvez as lendas, né, não seja gente que esteja impressionado com as lendas, talvez as lendas tenham um pouco de fundamento. Então tem essa disputa aí, né, de, tipo, ele negando as coisas, até que um dia um cara chamado Henry, que é um outro estudioso, começa a mandar cartas pra ele dizendo que essas criaturas que o pessoal tá descrevendo e tudo mais são reais, que ele tem provas disso e que talvez existam mais dessas criaturas, né? Tem um tom muito de mistério, assim, quando a gente lê as cartas. Inclusive, o protagonista, ele fica muito assim do tipo, meu Deus, será que esse homem realmente é um estudioso? Ele entende o que ele tá falando? Ou, sei lá, ele enlouqueceu. E é mais ou menos isso aí que a gente vai estar acompanhando, né? A gente vai ver o Albert recebendo essas cartas e também algumas cartas que ele escreve, coisas como se fosse diário e tudo mais. E você vai ver que ele vai estar num misto de curiosidade e medo também, sabe? Porque ele fica um pouco assustado com algumas coisas que tem nessa carta, porque ele não sabe se isso é real e pode ser uma incrível, assim, descoberta da humanidade, ou se pode ser perigoso, ou se tudo realmente é uma loucura. Só que o tom das cartas vai mudando, assim, no passar da história, e chega um ponto, né, que a gente fica até meio que preocupado com o Henry mesmo, né? E assim, a gente sabe, né, que o principal foco do Lovecraft é justamente a questão do horror cósmico. E assim, muitas das histórias do Lovecraft, pelo menos as que eu li, tá? Elas simplesmente jogam as coisas no ar, elas não explicam nada. É porque é justamente isso, pra você ter essa questão do medo com o desconhecido. Só que das histórias dele que eu li, essa daqui, né, do Sussurros na Escuridão, é a que fala mais abertamente sobre o que tá acontecendo. A gente ainda não sabe sobre tudo,
e é justamente isso que gera o terror aqui, mas ele ainda fala sobre as criaturas, de onde elas vieram, talvez o que elas poderiam querer. Inclusive, mesmo ele dando esse pouquinho de informação a mais, porque na maioria das histórias ele só joga no ar pra nossa imaginação, ele ainda assim consegue criar um terror no leitor, porque a gente, mesmo tendo essas informações, a gente fica muito desconfiado delas. Inclusive, eu acho até um bom começo, né, quem pega esse conto aqui pra ler Lovecraft pela primeira vez. E esse conto também cita algumas coisas como o Necronomicon, o Cthulhu, né, que é uma das criaturas de Lovecraft mais conhecidas por aí. Só que não necessariamente você precisa ter lido essas histórias antes. Mas o fato dele citar aqui é o que te deixa curioso para conhecer essas outras histórias. Mas não te atrapalha em nada. E no momento em que essas coisas, assim, essas citações aparecem, você entende perfeitamente o que os personagens estão conversando. Eu gosto muito do final desse conto. E já deixo claro, assim, gente, que a maioria das histórias do Lovecraft, pelo menos todas as que eu li, não tem final feliz, tá? Às vezes o personagem até consegue escapar de uma situação ali, mas também não é com a mente completamente sã. Mas, enfim, eu gosto muito do final desse conto, porque a primeira vez que eu li, ele me surpreendeu muito. E lendo agora também, cara, eu gostei muito de como que o texto vai se estruturando pra chegar naquele final. Mas, enfim, é um tipo de conto que eu acho muito interessante pra você conhecer a escrita do Lovecraft e o tipo de história que ele constrói, né? Mas, enfim, esse é o único que ia ser releitura. Eu vou ler os outros ainda, só que provavelmente não hoje, tá? Porque hoje eu ainda quero organizar algumas coisas, eu quero editar uns vídeos, inclusive eu tenho que editar o vlog de It, a coisa, pra postar pra vocês. Quando esse aqui estiver saindo, o vlog de It já vai ter saído, tá? Inclusive assistam, porque It tem um pontinho ali, né, de horror cósmico também. Mas enfim, hoje eu quero fazer isso, né? Eu quero editar algumas coisas, deixar algumas coisas organizadas pro canal. E, gente, aproveitando, né, falando que é questão de Halloween, eu quero assistir também O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que eu acho que estreou ontem, né? Aí eu quero assistir porque eu li o livro, eu adorei. Então, assim, eu quero ver se eu faço um vídeo pra vocês depois falando sobre o livro e sobre o filme. Então, enfim, provavelmente não vai dar tempo eu ler mais coisas hoje. Na live eu acho que eu vou fazer só organização também, provavelmente eu não vou estar lendo nada. Mas enfim, gostei. Um ótimo conto pra poder se começar o Halloween. Mas depois a gente conversa sobre os outros contos desse livro. Já quero deixar avisado que talvez vocês escutem um barulho, porque hoje a rua tá tumultuada, eu não sei o que tá acontecendo. Tem cachorro latindo, caminhão passando, não sei. Mas enfim, então vai ter que ser com barulho mesmo, até porque eu tava vendo se ficava silencioso. Eu já tô aqui uns 30 minutos depois que terminei o livro, esperando olha o barulho, as coisas ficarem sossegadas. Começando aqui pelo conto Ele, a gente vai ter um cara que fala que viajar pra Nova York foi um erro por causa de uma experiência que ele teve com um cara estranho. Mas antes disso ele vai estar descrevendo o lugar e as pessoas. Inclusive fazendo um aviso aqui sobre a questão das descrições das pessoas, vocês vão ver que é um texto assim bem racista, o jeito que ele fala, o tom dele é extremamente racista, não tem como negar isso. E isso é uma coisa que eu gosto de avisar sobre o Lovecraft, porque, assim, não tem como tirar o mérito do cara, porque ele realmente foi um marco dentro do gênero de terror e horror cósmico. Eu gosto das histórias dele, mas ele é racista, não tem como negar. Mas como é uma literatura para adultos, eu acho que ok você ler e tudo mais. Até porque, como somos pessoas adultas, a gente tem a capacidade de discernir, de ler isso e virar e pensar, nossa, isso aqui é errado, né? E também porque eu não acho certo você pegar e excluir todo esse tipo de literatura, porque o homem que não conhece a sua história, ele tá fadado a repetir os mesmos erros. Então, quando a gente lê esse tipo de coisa e reconhece esses pontos racistas, a gente percebe o quanto a gente evoluiu, porque a gente tem a capacidade de discernir que isso é errado, e evita a gente cometer esse tipo de erro novamente. Mas, enfim, voltando pra história, a gente vai ter esse cara que ele vai visitar Nova York e ele quer inspiração pros poemas dele. Só que ele tá extremamente decepcionado porque ele vê que as coisas mudaram. Só que no sair da noite ele acaba encontrando um homem estranho e esse homem parece ter os mesmos interesses que ele e acaba guiando por lugares que não estão no mapa. E é aí que tá a estranheza da história, né? A descrição, né, desse homem estranho seria algo que eu ficaria com medo de acompanhar, eu simplesmente não seguiria um cara estranho à noite. Mas o protagonista, ele é tão ganancioso que ele acaba indo. Esse cara também apresenta algumas peculiaridades, como questões da fala dele. Ele fala como se ele fosse de um outro tempo mais antigo do ser humano. E tem um certo caos e alguns acontecimentos ali, coisas que o protagonista vê, que deixam ele até bem perturbado. E, assim, esse é um conto que vai gerar mais perguntas do que respostas. Na verdade não tem nem resposta, porque o Lovecraft deixa totalmente livre
pra sua imaginação. É narrado pelo ponto de vista do protagonista, e o protagonista tá confuso, ele também não sabe explicar o que ele tá vendo. Mas, assim, é um conto interessante, você fica meio que curioso pelo que tá sendo mostrado ali. Só que, pra mim, esse conto foi ok, sabe? Eu não curti tanto ele. Ele é interessante, mas, assim, não foi um conto, assim, que eu adorei. E eu acho que isso é porque eu não consegui me importar nem um pouquinho com o protagonista, porque a maneira que ele segue o cara, eu falei assim, gente, ai, que personagem burro, vai morrer e eu acho é pouco. Porque tem dessa, né? Que às vezes os personagens fazem umas burradas que eu fico assim, meu Deus do céu, gente, tá pedindo pra morrer. Mas enfim, achei interessante. Aí o outro conto que eu li foi o... Não sei pronunciar, gente. Não sei se é Celefaz ou Celepaz. Enfim, esse conto aqui. E esse conto eu gostei porque eu não esperava que ele fosse ter uma vibe mais fantasiosa do que pra terror, sabe? Porque aqui ele vai estar se passando dentro do mundo dos sonhos. Aqui nós vamos ter um protagonista que ele consegue voltar para um universo onde ele já tinha visto nos sonhos de quando ele era criança. Ele não lembra mais o nome dele, mas dentro desse universo ele recebeu o nome de Kuranes. E ele quer muito chegar a uma cidade que ele já tinha visto, que era a cidade mais bela de todas, que no caso é Celefaz, né? E falando assim, parece até uma história bonita, sabe? Mas não. Tem uns pontos estranhos aqui. Ela é meio que uma história de obsessão, né? Ele fica obcecado por esse universo e, gente, ainda existe um corpo físico, sabe? Então, assim, não dá pra você viver no mundo dos sonhos. Tudo bem que nenhuma história do Lovecraft, pelo menos as que eu li, tem um final exatamente feliz, né? A maioria delas você fica se questionando muita coisa, ou tem alguma coisa perturbadora ali no final. Mas esse aqui, em específico, eu achei ele bem melancólico, mas ele me deixou curiosa para ler outras histórias que se passem dentro desse mundo dos sonhos. Inclusive, as histórias, né, que se passam dentro desse universo dos sonhos, elas são chamadas de ciclo dos sonhos. E tem um vídeo bem legal, lá no Livro em Livros, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, que a Thaisa lista todos os contos que se passam dentro desse universo. Eu até salvei o vídeo dela porque eu tava querendo procurar as edições brasileiras que tinham contos desse ciclo, né? Mas, enfim, vou deixar aqui embaixo, vocês passem lá pra conferir. O canal dela é maravilhoso, ela é um amorzinho também, então passem lá pra conhecer. E assim, gente, as edições brasileiras, ela tem os contos assim, meio que misturados, sabe? Não existe uma ordem específica, então é por isso que eu tinha salvo o vídeo dela. Mas assim, depois de ler esse conto aqui, eu adorei, eu super quero pegar as outras histórias dos ciclos dos sonhos, recomendo. Gostei bastante dessa história, porque eu fui pega de surpresa tanto pelo tom mais fantasioso, quanto pela essa vibe melancólica. Aí por último a gente tem o conto Dagon, que aí ele já volta pra essa vibe mais perturbadora, né, do Lovecraft, até porque a gente tem um personagem que ele tá meio que escrevendo uma carta, meio que escrevendo um relato, né, sobre a experiência que ele viveu. Ele claramente não tá bem, inclusive ele tá pensando em tirar a própria vida, e ele descreve que ele ficou viciado em morfina, porque ele tá meio que obcecado em meio que se dopar pra tentar esquecer o que aconteceu, e ele não consegue. Ele fala que ele era tipo um supervisor de carga de um navio, só que esse navio foi capturado pelos alemães e as pessoas foram feitas de prisioneiras e o navio meio que foi feito de troféu. Mas em um determinado momento ele conseguiu pegar um barquinho com umas provisões ali, né, pra ele sobreviver, e conseguiu fugir. Só que daí é que começou o tormento dele. Tanto pela sensação de estar perdido na imensidão do oceano, né, num simples barquinho, quanto pelo fato de que num dia que ele pegou no sono, quando ele acordou, ele se viu num local que era cheio de uma espécie de um lodo preto estranho. Assim como qualquer ser humano, ele meio que tenta pensar em explicações lógicas para aquilo ali, e toda hora tem algo que meio que desafia a sanidade dele. Só que o que eu mais gosto nesse conto é justamente a dúvida. Ele fala que caiu no sono, então a gente não sabe se ele sonhou, a gente não sabe se ele realmente viveu essa experiência estranha, ou se era alguma espécie de delírio por insolação, né? Porque as condições em que ele estava poderiam acabar gerando esse tipo de coisa. E se a gente for parar pra pensar assim, o oceano é algo assustador, tá? O ser humano não tem consciência de tudo que tem dentro do oceano. E assim, não sei... quando a gente fala em oceano, a gente sempre pensa primeiro numa praia bonita, dia... É a primeira imagem que vem. Mas vocês já pararam pra pensar no oceano à noite? Tipo, mar aberto? É uma coisa realmente sinistra, sabe? Então eu gostei de como que o Lovecraft pegou essa coisa que é real e estranha, botou dentro da história e gerou essas dúvidas, sabe, no leitor. E assim, é um conto rapidinho de ler, gente, eu adorei. Inclusive, uma recomendação, eu vi um vídeo no YouTube que era esse conto, só que ele tá em inglês, tá? Só que o legal de você ver o vídeo, mesmo que você não entenda inglês, tipo, lê o conto e deixa rolar o vídeo, sabe?
é porque ele é ilustrado. Então, assim, vai passando as ilustraçõezinhas que a pessoa desenhou pra esse conto aqui. Então, achei bem legal. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês também. Mas, enfim, terminei esse livrinho. Tá cheio de marcações. Eu realmente gostei das histórias. E agora, eu vou tentar começar logo o segundo, né? O livro do box. Só que esse aqui não é de contos. Esse aqui é uma história só. Que é o caso de Charlie Dexter Ward. Gostei da capa desse. Eu acho essa capa mais bonita do que do outro, na verdade. Mas, enfim, vou só organizar algumas coisas que eu ainda não almocei. Eu vou almoçar e depois eu já devo começar esse aqui. Se minha cara estiver brilhando é porque eu passei creme na cara, tá, gente? Pra espinha, essas coisas assim. Mas, enfim. Ontem de noite eu tava na live com vocês e eu tava lendo esse livrinho aqui, né? E eu cheguei na página 80 dele. E basicamente a premissa dele é que a gente tem um cara, que é esse, o Charlie Dexter, e ele tava internado, tipo, numa instituição psiquiátrica, alguma coisa assim. E tinha alguns fatos muito estranhos sobre ele. Do tipo, ele tem 25 anos, mas a aparência dele é de como se fosse alguém bem mais velho. E tinha algumas questões psicológicas também que, né, não tava muito bem pro cara ali. E outras coisas, assim, fisiológicas que não é normal pra pessoa de 25 anos, né? E no momento, assim, o livro começa meio que com ele desaparecido. E a única coisa que a gente sabe é que antes disso tudo, ele tinha ficado meio que obcecado pesquisando sobre um antepassado dele, que era o Joseph Corway. Não sei se é assim que pronuncia, mas tem bem aqui na capa. E esse cara tinha algumas peculiaridades, né? Tipo, só que assim, logo em seguida a gente começa a ver alguns detalhes, né? Sobre a investigação que ele fez desse antepassado. E, gente, tem umas coisas bem estranhas aqui. Porque, assim, todas as histórias do Lovecraft que eu li até hoje, elas têm essa questão do horror cósmico mesmo. Essa questão do medo do desconhecido, mas sempre sendo uma coisa que vem do espaço, né? De uma forma geral. Esse aqui, em específico, eu não sei se vai ter isso também. Porque tem umas coisas meio estranhas aqui, só que elas são voltadas pro ocultismo e tem coisa que parece meio que bruxaria ou alquimia. Mas eu não sei se esse livro vai ter rumos diferentes em comparação a outras obras do Lovecraft que eu já li. Mas assim, eu tô achando bem interessante. E eu passei por um pedaço aqui que também é sobre esse antepassado. E, cara, tem um caos ali que tu fica assim, meu Deus, o que diabo que tá acontecendo? E você vê que as pessoas que tiveram contato com essa experiência também tem um lado ali de negação, de, tipo, nunca mais vamos tocar no assunto, sabe? A gente não vê exatamente o que aconteceu, mas a gente vê o nível de medo que as pessoas que presenciaram aquilo ficaram, sabe? Então, assim, isso eu tô achando muito interessante. Isso é logo no início, tá? Não é nem spoiler, nem nada, fiquem tranquilos. E, assim, agora, né, que já deu essa explicada sobre quem é o Charles e sobre esse antepassado, é que efetivamente a história vai começar. A única coisa que eu acho que pode incomodar alguns leitores é que nesse pedaço aqui tem umas partes que são bem descritivas. Aí tem gente que pode achar um pouquinho chato, né? Em parte eu já tô um pouco acostumada com a escrita do Lovecraft, então pra mim tá tudo bem. Mas fica aí o aviso que quem for ler, o início dele é bem descritivo. Aí tem hora que ele vai citar cidade, vai citar data. Então, assim, vai tranquilo, porque senão você vai se estressar um pouco. Porque vão ter de qualquer jeito, né? Mas até o momento eu tô gostando bastante. E eu não tenho ideia de pra onde que essa história vai. Mas eu tô bem interessada em continuar. Então, gente, ontem na live eu cheguei até a página 170 do livro, inclusive agora falta só o capítulo final, né? E rolou muita coisa. Gente, se vocês escutarem barulho de fundo, provavelmente é a chuva, porque aqui tá chovendo direto, tá nublado, o dia tá meio esquisito, né? Mas enfim, rolou muita coisa na história. E o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é que eu entendi o porquê que algumas pessoas me falaram que esse livro ele era cansativo e até um pouco maçante. E é simplesmente pelo fato dele não ter diálogo nenhum. Tudo aqui é como se fosse contado por outras pessoas, sabe? Tipo, aconteceu isso, ouvimos boatos assim, tem algumas cartas, tem trechos de jornais. Mas pra mim eu não tô achando maçante nem nada assim, porque as coisas que estão acontecendo
pra mim estão sendo muito interessantes, porque abre margem pra você imaginar e teorizar muita coisa. Porque nesse meio aqui a gente vai acompanhando o comportamento estranho do Charles antes dele ir pra aquela instituição psiquiátrica que é citada assim nas primeiras páginas dos livros. E assim, as coisas que tem ali, cara, você pensa um monte de coisa, sabe? Eu pensei em bruxaria, voodoo, vampirismo, magia negra, tudo que vocês possam imaginar relacionado ao ocultismo, dá pra gente encaixar aqui. A gente vai vendo como que os empregados da casa estavam assustados com o comportamento dele. E apesar de citarem bem pouco, eu fiquei com um pouco de dó da mãe do rapaz, porque a gente vê que a coitada tá se acabando, assim, de preocupação com o filho e com medo, sabe? Mas eu também achei muito, assim, não é estranho, não, sei lá, eu não sei explicar direito, mas o pai do Charles e o médico da família, eu achei que eles foram passivos por muito tempo, sabe? Tinha várias coisas estranhas acontecendo e ninguém tomou as rédeas da situação. Aí eu entendo, né, que isso acontece pra, tipo assim, a história poder render, mas mesmo assim, se tivesse acontecendo as coisas estranhas dentro da minha própria casa, eu com certeza já teria arrombado umas portas pra tentar descobrir o que tava acontecendo direito, sabe? Enfim, isso aí foi um ponto que me deu uma estressada enquanto eu tava lendo, porque eu ficava assim, gente, vocês vão deixar isso acontecer? Eu fiquei meio assim. E, gente, é aquela coisa, não fica claro exatamente o que o personagem tá fazendo, tá? Inclusive, eu achei que o Lovecraft tá sabendo manter esse suspense muito bem. Agora, uma coisa que eu tô teorizando, assim, na minha cabeça, é que o Charles, ele acha que ele tinha o mesmo objetivo do antepassado dele, mas as coisas não estão saindo do jeito que era pra sair. E assim, gente, isso é teoria minha, tá? Não tem nada específico dizendo que é isso mesmo, não. É achismo meu. Por então não é nem spoiler, tá? Mas, enfim, eles mexeram com coisas parecidas, mas eu acredito que eles têm objetivos diferentes. E eu acho que o que sustenta essa minha teoria é uma carta específica que aparece aqui, um determinado quadro e uma aparição do Charles depois disso. Que eu tô assim, tipo, mano, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu imaginei um negócio aqui que eu não sei se vai ser exatamente isso, né? Mas acho que o Lovecraft sustentou bem, porque eu só vim teorizar isso agora nas páginas, assim, entre 150 e pouco, 160 e pouco, né? E eu tô a 170, então acho que soube manter bem o mistério. E falta só um pouquinho pra eu acabar, gente. Quero ver se eu acabo hoje ainda, só que eu tô cheia de coisa pra fazer. Vai ter que dar tempo. Nem que eu grave o final desse vlog hoje à noite ainda, mas provavelmente a imagem vai estar uma merda, né? Porque, enfim, escuro. Mas eu quero chegar no final dessa história ainda hoje. Então, terminei agora o livro e tô bem feliz porque uma das coisas que eu tava teorizando realmente aconteceu. Inclusive, esse último capítulo, né? Tudo bem que esse livro, assim, tem tipo um capítulo e tem subdivisões dele. Mas esse último capítulo mesmo, como um todo, ele é muito importante pra história porque ele vai pegar vários pontos que já foram apresentados desde o início e vai meio que resolvendo ali as coisas. Ele vai fazer muito bem todas essas conexões, assim, eu amei a maneira que se encerrou, sabe? Eu acho que eu posso dizer que essa é uma das histórias que eu mais gostei do Lovecraft. E uma coisa que é legal, apesar de eu já estar com umas suspeitazinhas, né, sobre esse ponto específico, tiveram muito mais coisas, sabe? Gostei muito do personagem do médico da família aqui, que eu tinha reclamado um pouquinho dele na outra parte, mas aqui eu gostei muito das escolhas que ele fez. Tipo assim, é uma coisa, gente, que em parte... Se eu tivesse nessa situação, eu ia virar, gente, vamos deixar pra lá, vamos só tacar fogo em tudo e vamos esquecer, sabe? Mas ele não, ele realmente foi atrás. E assim, gente, o Lovecraft, ele não é muito de explorar sentimentos dos personagens, assim, entre eles, sabe? Tipo, amizade, coisas do tipo. Mas eu gostei porque aqui mostra que o médico da família, apesar de eu ter reclamado que ele era um pouco passivo ali no meio do livro, aqui, mais pro final, ele começa a investigar as coisas, sabe? É realmente ele que toma a frente da situação. Gostei das escolhas dele, eu vi que ele ainda se importava com aquela família ali. Tipo, ele não era só o médico da família, sabe? Ele meio que tinha uma ligação com aquelas pessoas, uma certa amizade, uma certa consideração. Tem coisas ruins aqui que acontecem? Tem. Só que, pô, foi procurado, sabe? Tipo assim... Tem certas coisas que o ser humano não devia mexer, sabe? O nível de ocultismo envolvido aqui é umas coisas que não tem essa, tipo assim, eu quero mais conhecimento, eu quero, sabe, alguma coisa. Não tem. É questão, tipo assim, olha, tudo tem um limite, isso aqui vai dar merda. E o personagem, infelizmente, né, o Charles não pensou nisso na época.
mas se ele tivesse pensado também não teria história. Então tá tudo bem. Gostei muito do desenrolar das coisas. Acho que algumas pessoas vão reclamar que é uma história longa, né? Porque é um livro inteiro e o fato de não ter diálogos deixa a história um pouquinho mais lenta pra você ler, mas eu adorei pelas coisas que acontecem e principalmente por causa das atitudes do médico no final, né, nesse último capítulo. Principalmente a última cena ali, olha, era uma coisa que eu achei que não fosse acontecer, eu achei que ia ter um final mais aberto, né, e esse aqui, bem ou mal, ele tem um fim, sabe? As coisas se solucionam. É de uma maneira boa? Perfeitamente, né? Não assim exatamente, afinal de contas, Lovecraft não tem final feliz, mas eu gostei muito da solução que teve aqui. A maioria das histórias que eu pego, elas são completamente abertas e essa aqui tem um final. E acho que foi por isso que eu gostei tanto dela. E, gente, uma coisa que eu tinha comentado do tipo, eu não sabia se ia ter questão de horror cósmico e tudo mais. Tem um pouco, só que eu acho que essa história aqui talvez seja mais legal pra quem gosta dessa vibe de magia, magia mesmo, tá? Porque eu achei que esse aqui, diferente das outras histórias que eu li, que tinha essa coisa muito de outros mundos, sabe? Essa daqui é mais voltada para o que os humanos estão fazendo. Então eu achei isso muito interessante. Eu simplesmente adorei. Com certeza quero ler mais histórias nessa vibe. Na verdade, eu não sei se existe nessa vibe específica, mas eu gostei muito, vale super a pena. Inclusive, eu costumo falar pra vocês que eu não sou muito de ter medo com livro e tal. Esse aqui não me deu medo especificamente, mas eu acho que tem umas passagens, assim, que são até bem sinistras, sabe? Eu acho que se tu pegar pra ler à noite, dá uma impressionadazinha. Então, assim, gostei muito. É uma ótima leitura, assim, pro Halloween, gente. Adorei mesmo, tá? Mas, enfim, né? Acabou. Tô muito feliz. Agora eu não sei nem o que eu vou ler ainda, mas acho que o Halloween desse ano tá começando bem. 2 leituras aí que eu gostei logo de cara. E bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Por favor, me digam se vocês já leram alguma dessas histórias. Ou me recomendem algumas histórias do Lovecraft mesmo que vocês tenham lido e tenham gostado. Ou de outros autores que peguem uma temática similar ou alguma coisa assim. Eu vou adorar pegar as indicações de vocês. E é isso. Por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. Lembrando, gente, que tem o box, né, disso aqui. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, que é coisa de 1 minuto ou 2, sabe? Onde eu mostrei os detalhes dessas edições aqui, do box, tudo direitinho. Vou deixar aqui pra vocês assistirem. E se vocês se interessarem em comprar esse box, também tem link de compra dele aqui embaixo. E vocês comprando através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Não precisa ser necessariamente esse box, pode ser qualquer coisa, desde que vocês comprem pelos links do canal, né, que estão sempre aqui no box de descrição. Vocês vão estar super ajudando e o preço não muda pra vocês. Mas enfim, vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!